Amém. Graça e paz, Lagoinha, boa noite. Que Deus abençoe a cada um que aqui está. Uma noite fria, né, irmãos? Mas nós aqui estamos para cultuarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos lá então, irmãos. Eu quero ministrar um tema que eu penso ser precioso para as nossas vidas. E o versículo base vai estar em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, e nós vamos falar um pouco sobre a fé, que é tão importante, irmãos. Então, o tema que eu quero compartilhar com os irmãos é: sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E nós vamos encontrar esse texto em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, que diz assim, Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Caso os irmãos estejam em pé, tome seu assento, fique à vontade e vamos juntos compreender aquilo que Deus quer falar conosco essa noite. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como nós agradarmos a Deus sem fé. Quando nós não temos fé, irmãos, a gente acaba duvidando de Deus. Quando nós não temos fé, é como se a gente estivesse dizendo para Deus que Deus, Ele não é o Deus das causas impossíveis. Quando nós não temos fé, é como se a gente estivesse dizendo para Deus que nós não cremos em Deus, que nós não acreditamos em Deus, que nós não acreditamos que Deus Ele é onisciente, que Ele sabe tudo. Quando nós não temos fé, é como se a gente estivesse dizendo que Deus Ele não é onipresente, Ele não está em todos os lugares. Quando nós não temos fé, quando a gente não exercita a nossa fé, é como se a gente estivesse dizendo para Deus, Deus, o Senhor não pode fazer todas as coisas, o Senhor não está em todos os lugares, o Senhor é um Deus que muda toda hora, e não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares, que Ele é onipotente, que tudo Ele pode, e que Ele é imutável, que Ele não muda. Agora, se o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, talvez seja um momento de nós refletirmos um pouquinho e pensar se nós estamos agradando a Deus com a nossa fé, e embora quem tem a ganhar com fé é nós mesmos, irmãos. Porque a gente vive em um tempo em que muitos buscam resultados rápidos, resultados visíveis. A gente quer tudo para hoje, já, agora. Mas a vida cristã, ela é construída sobre uma base invisível, que é a fé. A gente não vê a fé, a gente não compra a fé, a gente tem fé. E a fé, ela é a ponte que nos liga a Deus. Ela é o que nos sustenta em meio à dor. A fé é o que move o coração de Deus ao nosso favor. Então nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela é essencial para agradar a Deus. A fé, ela é essencial para nós agradarmos a Deus. E aí quando a gente vai para Hebreus capítulo 11 e o versículo 1, aqui nós começamos a aprender, a lembrar, porque muitas vezes a gente esquece daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente ouviu.
Mas quando a gente lê Hebreus capítulo 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza. E eu sempre gosto de dizer que a fé, ela é a certeza, ela não é a dúvida. Quando nós duvidamos, nós não temos fé, nós não exercitamos a fé. E lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você duvida, você não agrada a Deus, você não está exercitando a tua fé, porque a fé, ela é a certeza, ela não é o mais ou menos, ela não é o não sei, ela não é o quem sabe. Não, a fé, ela é a certeza. Eu estou convicto que pela fé eu e você iremos morar no céu. Eu tenho fé para que esta noite você saia daqui curado. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu tenho fé que Jesus sabe e Ele vai solucionar o teu problema. Eu tenho fé, eu acredito, eu não duvido. Porque eu não posso olhar com os meus olhos carnais, mas sim com os meus olhos espirituais. Eu tenho fé, não importa o teu problema, eu tenho fé que em nome de Jesus, se você exercitar a sua fé, se você tiver certeza, vai acontecer. Vai acontecer. Agora, observe, a fé é a certeza daquilo que esperamos, não é aquilo que nós temos, não é aquilo que já aconteceu, é aquilo que nós esperamos. Eu espero a volta de Jesus e por fé eu creio que Ele vai voltar e vai buscar o seu povo, e creio que aqui há um povo que vai morar no céu. Eu creio por fé, eu estou esperando, por fé, eu espero, não é que eu tenho, eu espero. E como é que se espera? Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor. E eu louvo a Deus que não é pelo pregador, é pelo Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, a fé é a certeza, precisamos ter certeza e esperar. Como é que se espera? Com fé, crendo, acreditando, vai dar certo. Daí você olha assim, mas como que vai dar certo? Como é que vai dar certo? Eu não consigo ver, está tão difícil. Eu não consigo ver que vai dar certo, não tem como dar certo. Irmãos, aos olhos humanos pode ser que não dê certo, mas você não enxerga com os olhos humanos, você enxerga com os olhos da fé, pela fé. Não importa a forma com que vai acontecer, o certo é que vai acontecer, porque eu tenho a certeza, a convicção, eu estou exercitando a minha fé, que nós teremos aqui cultos de manhã, de tarde, de noite, pessoas servindo a Deus. Eu creio que pela fé nós iremos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Ah, mas como é que vai acontecer? Não sei, eu creio, eu acredito, isso não é meu departamento. O meu departamento é crer, é acreditar, é esperar, é confiar, é ter fé. Não importa, nós queremos muitas vezes, nós nos importamos, a gente quer decidir como é que Deus vai fazer, não importa. O que importa é eu crer, eu acreditar, é eu e você crer, acreditar, exercitar a fé e esperar. Não é o que se tem, é o que se espera ter, e você vai ter pela fé em nome de Jesus, e você vai sair daqui pela fé em nome de Jesus, crendo, acreditando em tudo aquilo que Deus falou. O top, irmãos, é que o texto diz que é a prova das coisas que não vemos, não é as coisas que tu vê, não é as coisas que tu vê, porque se você olhar para o lado, você vai ver cadeiras vazias, é o que tu está vendo. Mas a fé, ela é a prova das coisas, não é aquilo que tu está vendo, irmão. Você olha assim, cadê o fulano, cadê o ciclano, cadê o beltrano? Nossa, tantos lugares vazios. Não importa, pela fé eu olho, meu Deus, vamos ter que fazer mais um culto. Não está, as pessoas não estão conseguindo mais ficar aqui. Pela fé, irmãos, vamos ter que ter mais bandas, mais pessoas para servir, no louvor, no consolidação, pessoas para servir pela fé. De que forma? Não sei, mas pela fé, nós iremos ganhar muitas almas para
Jesus. Pela fé, sabe o que vai acontecer aqui, irmão? Milagres pela fé. Mas de que forma? Não sei, eu creio, eu espero, eu acredito, eu exercito a minha fé pelos meus... Irmão, se fosse pelos meus olhos, se eu abrir meus olhos aqui, o que eu enxergo? Nada, eu sou cego, né, irmão? E está tudo bem, eu olho para a direita, não vejo nada, para a esquerda, não vejo nada, está tudo bem. Mas quando eu olho para cima com os meus olhos espirituais, eu lembro do Salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o que tem a ver isso? Ora, o Senhor que fez os céus e a terra, Ele pode muito bem pela fé te salvar, te curar, te libertar, fazer com que aqui pessoas venham receber um milagre, porque o milagre não vem da mão do pregador, não vem da mão do pastor, mas vem de Jesus, e a minha fé está nele. Então a fé é mais do que um otimismo, ela é a confiança. Precisamos confiar. Aí eu lembro do Salmo 37:5, entregue teu caminho ao Senhor, ou seja, entregue tua vida ao Senhor, confie nele, mas tudo ele fará. O problema é que as pessoas entregam, mas não confiam, só entregam. Ou então confiam, mas não entregam. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele, no mais Ele tudo fará. É entregar, é confiar, é exercitar a fé. Exercitar a fé. Então a fé ela é muito mais do que otimismo, ela é a confiança na palavra de Deus. Eu confio na palavra de Deus, irmãos, eu creio na palavra de Deus, eu amo a Bíblia. O pastor escreveu um livro para a igreja, quem sabe um dia eu possa escrever, irmão, sobre a Bíblia. Eu amo a Bíblia, irmão, eu amo a palavra. Mesmo sem ver, nós cremos porque nós confiamos no caráter de Deus. Irmão, Deus já mentiu? Não, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Irmão, eu posso mentir para você, você pode mentir para mim, os seres humanos mentem um para os outros. Agora Deus jamais vai mentir. Então, irmãos, Deus ele não se impressiona com a aparência minha e tua, Ele se impressiona com a minha e a tua fé. E esta noite é noite de gerarmos fé em nosso coração. Sabe aquilo que você acha que é impossível, irmão? O impossível para nós é o ambiente onde Deus opera. Então, sem fé nós vivemos apenas por aquilo que nós sentimos, e não pelo que cremos. Mas eu quero te dizer, irmãos, em nome de Jesus, examine como é que está a tua fé hoje. Porque Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho do grãozinho de mostarda, poderíamos fazer grandes coisas até maiores do que Ele. E nós precisamos de fé. Então creia nas promessas, mesmo quando o cenário é contrário, mesmo quando tudo parece que não vai dar certo. Não importa, irmão. Você crê, você acredita, você tem fé. Em nome de Jesus vai dar certo. Então decida viver por, aleluia, Jesus, decida viver, não por vista, não pelo que tu vê, mas pela fé, por aquilo que tu crê, tu acredita. E já deu certo em nome de Jesus. Experimente agradecer, irmãos. Agradeça a Deus antes mesmo de ver o milagre. Eu lembro, irmãos, quando a gente começou nossa vida ali de casado com a Jéssica, que a gente não tinha muita coisa. Lá a gente morava num quartinho, daí tinha uma cama, e do ladinho da cama tinha a cozinha e a geladeira. Então se você fosse me visitar, eu ia dizer, entre e deite, porque não dava para sentar, tinha que deitar. Não tinha o que fazer, era o que tinha. Mas, irmão, a gente dizia assim, eu me lembro que eu dizia para a Jéssica, ô Jéssica, assa uma carne ali naquele forno, e não tinha forno. Tu podia fazer um bolo no forno, e não tinha forno. E eu já agradecia, a gente agradecia a Deus, irmão, pelo forno. Obrigado, Senhor, porque por esse forno a gente pode comer uma carne, pode comer um bolo. E foi assim com o forno. Aí nós não tínhamos geladeira. Deus, nossa, que água geladinha, meu Deus do céu, que top. Passamos um verão inteiro, irmão, tomando água quente. E lá no barco você sabe que falta água pra caramba. Quando tinha água nós tomávamos. E eu dizia, Deus, que água mais gelada, que top, muito obrigado por essa geladeira. Moral da história, temos uma geladeira, temos um forno, porque exercitamos a fé. Fé, irmão, agradecer antes de ter. Então lembre-se, a fé, ela agrada, ela faz carinho no coração do Pai. Porque a fé, ela é essencial para agradar a Deus. Amém, irmãos?
Agora a fé, ela exige, irmãos, a aproximação de Deus. Como assim? Tiago capítulo 4 e o versículo 8, a parte A, irmãos, vai nos falar algo maravilhoso que você e eu não podemos esquecer. Tiago 4, 8, a parte A, olha que top. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. O lance, irmão, é que a Bíblia diz, aproximem-se de Deus. Primeiro, eu e você nos aproximamos do Senhor, para que depois o Senhor venha se aproximar de nós. A pergunta é, temos nos aproximado de Deus, irmãos? Ou temos esperando que Deus se aproxime de nós? Como se já não fosse o suficiente. Todos os dias, Ele te acordar, Ele te sustentar, Ele te dar saúde, Ele te dar o que comer, Ele te dar o emprego, Ele te dar um trabalho. Tem um texto que eu amo, que é o Salmo 3, versículo 5, e que eu vou sempre citar ele. Como se não fosse suficiente você e eu entendermos que todos os dias nós somos um milagre, porque a Bíblia diz no Salmo 3, versículo 5, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então como é que você não quer se aproximar de Deus, irmão? Como é que muitas vezes nós não queremos nos aproximar de Deus? Se nós nos aproximarmos de Deus, Deus Ele se aproxima de nós, isso é top, isso é maravilhoso, porque a fé verdadeira, não a falsa, a fé verdadeira, ela nos move a buscar a presença de Deus. Eu quero que Deus esteja presente na minha vida de manhã, eu quero que Deus esteja presente na minha vida de tarde, eu quero que Deus esteja presente na minha vida de noite, eu quero que Deus esteja presente na minha vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu quero que Deus esteja presente na minha vida, mas para isso eu tenho que buscar um relacionamento com o Senhor, eu preciso buscar intimidade com o Senhor todos os dias. Eu fico impressionado, irmãos, que nós temos 24 horas que Deus nos concede, e nessas 24 horas, às vezes até é constrangedor o tempo que eu passo buscando o Senhor. E você, irmão? Você tem organizado aí as tuas 24 horas para tirar um tempinho para buscar o Senhor, para encontrar o Senhor? Nós precisamos nos aproximar de Deus para que Ele se aproxime de nós, irmãos. Quem tem fé, quem verdadeiramente tem fé de verdade, sabe? Deseja intimidade com o Pai. Eu desejo ter intimidade com Jesus. Eu desejo falar com Ele, eu quero falar com Ele, porque eu sei que Ele vai falar comigo. Através da palavra, através do louvor, através de uma ministração, de alguma forma Ele vai falar comigo, assim como esta noite, de alguma forma Jesus fala com você. Deus, Ele se revela, irmãos, àqueles que o buscam de todo o coração. Deus se revela, Ele se mostra, Ele se apresenta. Então a fé, ela não é passiva, ela nos leva à ação espiritual. Eu tenho que agir, eu não tenho que ficar sentado esperando, não, eu tenho que agir, eu vou de encontro ao Senhor, porque Deus com certeza vem de encontro a mim, mas eu preciso agir, eu preciso ter uma ação de ir atrás, de buscar, de querer. Pense aí, irmão, se falar para você que existe uma bacia de ouro e uma bacia de diamantes, a 1000 quilômetros daqui, se facilitar, irmãos, a gente vai a pé atrás do ouro e da prata, vai buscar. Agora, e Deus, que é o dono do ouro, que é o dono da prata, às vezes a gente deixa de lado, irmão, mas nós precisamos buscar verdadeiramente o Senhor de todo o nosso coração, aproximar-se. Quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, é sinal de dependência. Eu me aproximo de Deus por quê? Porque eu dependo dEle, eu sou dependente dEle, eu preciso buscar Ele, porque eu sou dependente exclusivamente dEle.
Então busque a Deus, irmãos. De que forma? Busque orando, busque lendo a palavra. Busque a Deus, irmãos. Não se afaste dele nos dias difíceis, porque com certeza os dias difíceis chegarão, mas não se afaste dele. Você tem um Pai, você tem um Deus que tudo sabe, que tudo vê, você tem um Deus. Não se afaste do Senhor. Coloque toda a sua confiança em quem nunca falha, porque nós podemos falhar, irmão. Agora, quando você confia em Deus, quando você exercita a tua fé em Deus, quando você busca Deus, Ele jamais vai deixar você na mão, Ele jamais vai falhar com você. Reforce a sua comunhão com o Senhor diariamente. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi a fazer aqui na Lagoinha, foi o tal do devocional, mas irmão, é top demais. Não tem, irmão. Não tem, você lê ali um texto, aquilo ali é top, você fica meditando naquele texto, dali a pouco você é impulsionado a orar, dali a pouco você é impulsionado a ler uma palavra, dali a pouco você é impulsionado a, quem sabe, fazer ali um rabisco de uma ministração. Ah, tu diz, mas eu não prego, mas um dia vai pregar, irmão. Tem que estar preparado. Agora, quando você faz um devocional, e não precisa ser só um devocional, não, você vai sendo impulsionado a ter um diálogo com o Senhor, a falar com Ele, a viver com Ele, a estar perto dEle, a pedir a proteção dEle, a louvar, a engrandecer, a exaltar a Ele, porque isso vai acrescentando a nossa fé. Então faça da sua fé um estilo de vida. Tenha fé, busque o Senhor, porque a fé, irmão, exige sim aproximação de Deus. A fé, ela exige a minha e a tua aproximação de Deus. E sabe, Deus, Ele recompensa quem o busca com fé. Lembra lá do primeiro texto, Hebreus 11:6, ora sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele, porque não são todos, mas é aquele que se aproxima de Deus, aquele que se aproxima de Deus, o texto diz, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus e crê que Ele existe, sabe que Ele é recompensador, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem uma recompensa para a minha e para a tua vida. O pastor está ministrando uma série, mas ele falou algo top, que existem coisas que é aqui para a terra, irmão. Aceitar Jesus é aqui para a terra, reconciliar com o Senhor Jesus é aqui para a terra, se batizar é aqui para a terra, não é lá no céu. Agora existe uma recompensa, irmãos. Quando nós temos fé, Deus nos recompensa. Se ela não chegar aqui na terra, qual recompensa melhor você quer do que morar no céu? Eu não conheço uma recompensa melhor do que morar no céu. Eu já falei aqui e vou repetir, o meu sonho, irmão, não é voltar a enxergar, é morar no céu. O meu sonho, irmão, não é ver uma TV de 8K, o meu sonho não é dirigir um carro, o meu sonho não é ver o rosto do meu filho, ver o rosto da Jéssica, não é. O meu maior sonho é ir morar no céu, porque lá eu vou ver eles como eles são. Esse corpo corruptível vai ficar aqui, lá é um corpo incorruptível. Eu não almejo ver Jesus num cartaz, não sei se o olho dele é azul, se é verde, se tem cabelo comprido, não sei, porque o meu sonho é ver como Ele é, lá na glória, como Ele é, do jeito que Ele é. E para isso, irmão, é por fé. É a fé salvífica, a fé que salva, que nós não vamos falar sobre ela hoje. Agora, o certo, irmãos, é que Deus recompensa quem o busca por fé. E eu gosto de Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão. Vocês me procurarão. Para achar, Deus tem que procurar, irmão. Tem que querer. Tem que querer procurar, tem que querer achar. Ah, mas Deus não está em todos os lugares. Está sim, Ele está. Agora você quer ter relacionamento, você quer conversar com Ele, você quer falar com Ele, você quer tomar café com Ele, almoçar com Ele, jantar com Ele, você quer estar com Ele, você quer procurar Ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim e em você. Agora, Deus nós temos que
querer estar perto dele, querer que ele esteja perto da gente, querer que ele nos guie através do Espírito Santo, querer que ele nos ajude. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Então não dá para procurar Deus de qualquer jeito, irmão. Não podemos procurar Deus como se fosse um cachorrinho. Deus, não dá, irmão. Temos que procurar Deus exercitando a nossa fé, tendo a certeza, porque tem gente, irmão, que acha que Deus não ouve. Irmão, quando você abrir a boca para falar com Deus, tenha certeza que Deus está te ouvindo, porque Isaías 59 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Ele ouve. Então fale com Deus, porque Ele te ouve. Tenha certeza, não duvide, creia, acredite, exercite a tua fé. Deus, Ele é um Pai que Ele recompensa a fé sincera. Eu creio. Ele ouve, Ele responde, Ele honra aqueles que o buscam. Irmão, analise. Ele ouve você. Eu tenho certeza que não são todas as pessoas que ouvem você. Agora Deus ouve. Ele ouve você. Isso é top, irmão. Porque Ele responde você. Ele não só te ouve, Ele te responde. Como é que Deus responde? Eu amo quando os textos começam com respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus. E João 14,6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Irmão, além de Deus te ouvir, Ele te responde através da sua palavra, através de uma oração, através de uma ministração, através de um louvor. Deus fala com você. Deus ouve, Deus fala, Deus responde, e Ele honra aqueles que o buscam. Irmão, ser honrado por Deus é algo tremendo. Deus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Então a fé, ela atrai o favor de Deus na minha e na tua vida. O Senhor, Ele jamais vai ignorar a oração feita com fé. A oração feita com fé. Eu creio, eu acredito, eu oro, eu falo com Deus, e em nome de Jesus vai acontecer. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas perguntam, qual é a recompensa? Que recompensa tem ir na igreja? Que recompensa tem a gente ter fé? Que recompensa tem? Qual é a recompensa? Além de ser salvo, que isso já é o suficiente, mas a recompensa, irmãos, aqui na terra, pode ser paz. Talvez você esteja vivendo em guerra com você mesmo, com os vizinhos, com os amigos. Talvez você esteja vivendo em guerra com a sua família, mas a recompensa que Deus pode te dar através da fé é a paz. Aí você vai poder dizer verdadeiramente, paz do Senhor, porque quem tem paz divide a paz, reparte a paz, compartilha a paz. A verdadeira paz quem dá é Deus. A recompensa pode ser a paz, pode ser a direção. Quem sabe você está meio perdido, não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, não sabe se anda para frente, não sabe se anda para trás, está meio perdido. Pois a recompensa pode ser segundo a tua fé, a direção onde Deus vai te conduzir, onde Jesus vai te conduzir, onde o Espírito Santo vai te conduzir, vai te atrair para próximo dEle, para que você, quem sabe, aceite Jesus, para que você, quem sabe, reconcilie com o Senhor Jesus. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já reconciliei com o Senhor Jesus, eu sou crente. Então Ele vai te direcionar para o céu, para o alvo primário que é a salvação. Agora também pode ser a cura. Deus pode te honrar com a cura. Talvez você precise de uma cura para o corpo, quem sabe é para a alma, não sei, mas Deus pode te honrar com a cura segundo a tua fé. Lembra, é sempre assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, é a tua fé. Mas talvez você não queira a cura, talvez você queira o milagre. E eu tenho a boa nova, irmãos, porque Jesus ainda faz milagre. Eu sou um deles. Você é um milagre.
Você é sim o milagre de Deus. Busque a Deus então com sinceridade e constância, ou seja, busque, não duvide, seja constante, insista, fale com Deus em nome de Jesus. Espere com paciência, crendo que Ele vai sim te responder. Eu creio. Confie no tempo e na forma de Deus agir, porque Ele vai agir no tempo certo, na hora certa. Você sabe que Deus não se atrasa. E você vai poder celebrar, comemorar, antes mesmo do resultado chegar. Então a fé fiel, ela sempre será recompensada, irmãos. Sempre será. A fé, ela é o fundamento da nossa caminhada cristã. E é por ela que a gente se aproxima de Deus. É pela fé que nós nos aproximamos de Deus. Porque lembra, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível nós nos aproximarmos de Deus. Então é pela fé que nós nos aproximamos de Deus. E é por meio dela, por meio da fé, que nós recebemos as recompensas eternas. Sabe, irmãos, quem tem dúvida, não tem fé. Lembra? É o vosso sim, sim, o vosso não, não. Passou disso, não procede do Senhor, e sim do maligno. Então quem tem dúvida, não tem fé. E a ideia aqui, irmãos, é que você tenha fé, que todas as dúvidas sumam da tua vida em nome de Jesus. Que a sua vida seja marcada por uma fé viva e constante. E eu quero encerrar aqui, a banda pode subir, e quero compartilhar com você uma pequena analogia, irmãos, sobre a fé. A fé, irmãos, ela é como o Wi-Fi, sabe o Wi-Fi? Esse que a gente pede a senha, dá a senha do Wi-Fi. A fé, ela é como o Wi-Fi, invisível, mas necessária para se conectar. O Wi-Fi é invisível, mas é necessário para que a gente possa se conectar. Sem ela, nós estamos fora da rede de comunhão com Deus e sem acesso ao que Ele deseja liberar sobre nós. Então nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então viva por fé, irmão. Se aproxime com fé e receba de Deus aquilo que somente a fé pode conquistar.